Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, Debates. Bem-vindos a mais um programa de debates da Unidade FM 96.5. Estamos aqui para mais um programa de debate e o nosso tema hoje está muito interessante. O tema hoje é: existem profetas na atualidade? Eu sou Camila Valverde, nós temos o operador aqui hoje, o Cláudio Ronck, e nós temos de um lado o pastor Paulo Henrique e do outro lado o pastor pastor Javan Ferreira, para falar desse assunto. E do outro lado, nós temos você aí, ouvindo com a gente e participando através das nossas redes sociais. Nós queremos também te ouvir através dos seus comentários. Durante a programação, nós vamos abrir para você fazer pergunta aí pelo WhatsApp. Manda pergunta, comentário para os participantes aqui. Será um prazer ter a opinião de vocês, tá bom? Quero chamar a enquete aqui para vocês responderem. Por favor, compartilhem e contribuam aí com a gente. A pergunta é: existem profetas na atualidade? Isso aí. Nosso WhatsApp é 11 98484 9988. Nosso WhatsApp é 11 98484 9988. Vamos começar então com o pastor Paulo Henrique. Pastor Paulo Henrique, ele é mestre em cultura judaica, ele é mestre em teologia, é especialista em hebraico, grego e exegese semântica. Ele pertence à Igreja Nasci pra Deus em Guarulhos e o Instagram do pastor é @prpaulo.oliveira. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, pastor Paulo Henrique. Pastora Camila, muito bom dia. Pastor Javan, bom dia. Bom dia a você que abrilhanta essa programação, e eu tenho certeza que esse é um tema que vai te ajudar a esclarecer um pouco a maneira que você pensa, e se você pensar de maneira diferente, eu tenho certeza que vai deixar algumas perguntas na sua mente. Um abraço também para todos os nossos alunos e toda a técnica do programa, Simone aí, todo mundo, Deus abençoe. Um abraço também para o âncora desse programa, pastor César Cavalcante. Deus abençoe o senhor, todo o seu trabalho e toda a sua família. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês essa manhã. Obrigada, prazer, pastor. Pastor Javan Ferreira, que é pastor, professor, psicanalista, formado em teologia, filosofia e pedagogia, pós-graduado em psicanálise, saúde mental e aconselhamento pastoral. Atualmente é pastor titular da Igreja Batista em Bela Vista, em Osasco. E o Instagram do pastor Javan Ferreira é @javanpr. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Muito grato sempre estar aqui debatendo, né, de alguma forma procurando contribuir para que os nossos irmãos em Cristo sejam edificados, cresçam na graça e no conhecimento. De repente também você que não faz parte de nenhuma comunidade evangélica, não professa nenhuma fé, especificamente, e muito menos voltado ao cristianismo, possa ser esclarecido e, quem sabe, se aproximar mais dessa fé que cremos, que procuramos viver à luz das Sagradas Escrituras. O meu abraço a você que está nos ouvindo, meu abraço à região de Osasco, especialmente à Igreja Batista em Bela Vista, da qual sou pastor. Também o meu carinho à produção, né, toda essa equipe de apoio, né, que torna esse programa fácil para a gente desenrolar o debate. E hoje debater com o pastor PH, né, o Paulo Henrique, é abençoador. Sempre digo que eu faço questão de não dar briga, porque o homem é grande, né? Então, e na posição que eu estou aqui na mesa, até que eu saia correndo, ele me laça ali. Mas eu sei que ele é de paz. E é o seguinte, hein? Na internet os caras ficam levando uma, quando vê pessoalmente, aí fala assim, desculpa. Obrigado, Camila. Vamos caminhar, né? Muito bom, vamos lá então. Vamos começar com o pastor Paulo Henrique. Pastor, existem profetas na atualidade? Deus ainda fala conosco através de profetas? Muito bem. Essa é uma pergunta bem satisfatória, é uma pergunta que
ela divide opiniões. Eu acredito que era um ponto que não deveria dividir opiniões, né? Mas assim, em todo o período da história da igreja, a igreja ela começa no céu. Deus planeja, a igreja nasce no coração dele, sabendo que nós deveríamos ter um ajuntamento de palavras, de pessoas. Então, quando você pega em hebraico a expressão gahal, que seria como gritar, era o tocar do shofar, a reunião da assembleia, que no Novo Testamento você tem então eclesia, né, os chamados para fora. Esse ajuntamento, esse corpo, que é o corpo de Cristo, chamado então de igreja, ele segue o modelo que era do Antigo Testamento. A igreja, na verdade, ela herda algumas coisas do judaísmo, ela herda um cânon com 39 livros, ela herda práticas litúrgicas, ela herda algumas questões, e eu não estou falando de judaizar a igreja. Hoje a igreja tem o seu modelo, a sua forma, o seu estilo próprio e pessoal, mas ela traz do judaísmo algumas questões e formas, e desde o início da igreja nos céus e na eternidade, o homem vai quebrando as alianças que Deus vai fazendo com ele. Tem pessoas que são aliancistas, então tem aliancista de 3 pontos, de 7, e tem pessoas que são dispensacionalistas, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Mas dentro da aliança que Deus faz com Adão, a aliança verbal, e ele quebra, Deus faz uma aliança com Moisés, a aliança escrita, e essa aliança ela vai perdurar até a promessa de Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o verso número 34, quando Deus promete uma nova aliança. Essa nova aliança, que é a aliança do Espírito, até chegar à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse prenúncio, esse anúncio da vinda de Jesus é feito por profetas. Navi, aquele que ouve da parte de Deus e entrega para o povo, e no Novo Testamento profetas, é o homem que assiste na presença de Deus e fala o que Deus deseja a todos os povos. Isso vai continuar na igreja, na verdade continua até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para concluir dizendo o seguinte: eu entendo que esse ministério nunca acabou, ele nunca vai terminar até Jesus voltar, porque inclusive se acabar, a profecia precisa ser cortada, e se a gente cortar a profecia, tem que cortar o profeta, então significa que Jesus não volta mais, a gente vai cair num problema grande. E a prova do Antigo Testamento que existem profetas no Novo é Joel capítulo 2, versículo 28, que vai se cumprir em Atos 2, 28, que perdura para a igreja a partir de Atos para frente, e no decorrer do programa nós vamos expor esses textos. Pastor Javan, existem profetas nos dias de hoje? Depois dessa exposição, né? O senhor que eu posso pensa? acrescentar, né? Mas a ideia, não indo necessariamente contra a mão do que o pastor PH colocou, a gente sempre tem que entender, né? O profeta, em todas as circunstâncias, ele foi um mensageiro de uma mensagem que é anterior a ele, que é a fala de alguém a quem ele submete e deve transmitir fielmente essa fala. A própria palavra, né, profeta, como o pastor PH já mencionou no grego, mas também quando você vai buscar no Antigo Testamento, tem a ver com alguém que fala em nome de outrem. Então, que não tem autoridade em si mesmo, porque a autoridade é do outro, que é orientada por uma mensagem autoritativa, que a gente crê na palavra de Deus assim, né? Que vai orientar a um propósito que o profeta, ele dá luz, ele dá esclarecimento, assim como ele recebeu de Deus. E a gente entende que, de fato, há profetas, há profecia e há ministérios. O meu entendimento à luz da Bíblia é que o ministério profético de indivíduos que se levanta no contexto do povo e da hierarquia da igreja, esse eu tenho muita dificuldade de aceitar, até usando como base a profeta de Joel, porque eu entendo que o dom de profecia é algo dado à igreja, e deve atender à necessidade da igreja de instrução, ou edificação, como queira, de exortação e de consolação
Então, a profecia traz essa luz ao povo de Deus e ela revela o revelado, que é Jesus Cristo, que é o conteúdo, né, da profecia. E nós vamos ter, nesse aspecto, os cessacionistas, né, contrapondo os continuacionistas, e eu brinco, né, que às vezes eu apanho pegar dos dois lados, né, porque eu acredito que acima de todos está Deus querendo nos falar. Ele nos falou, como a palavra diz, né, pelos patriarcas, pelos profetas. Hoje para mim é de ato contínuo até a volta de Jesus Cristo, pelo Filho. Jesus Cristo é a mensagem revelada. E o ministério apostolado, do apostolado, né, ele compreendeu aquilo que o irmão colocou, talvez não por essa ótica, né, da herança profética, que não se levantou mais profetas com essa incumbência pessoal, ministerial, mas os próprios apóstolos, né, trazendo as suas doutrinas, o Evangelho de Jesus Cristo, eles foram dando o tom do cumprimento da expectativa veterotestamentária. Por isso que nós entendemos que agora a igreja tem um ministério profético e, ao derramar do Espírito sobre todo o crente, o capacitando para a profecia, e a profecia é o revelado, que aí penso que ao decorrer do tema a gente vai separar o que é adivinhação, né, o que é prognóstico, os dons correlatos que comunicam-se com o dom da profecia, para a gente ter clareza que não é questão de se tem ou não profeta, é a natureza do exercício desse ministério. Da profecia. Pastor Paulo, quais as características do ofício do profeta, segundo a Bíblia, então? O pastor está dizendo que existe sim a profecia, mas que a Bíblia, a igreja se levanta como profeta e o que ele vai profetizar, basicamente, são as escrituras, né? Existe alguma característica dada pela Bíblia, onde diz qual é o ofício de um profeta? Tem. Eu queria contrapor essa ideia que o pastor Javan trabalha, dizendo que, na verdade, a profecia, ou o dom de profecia, ela é para a igreja, né? Mas eu queria mostrar biblicamente que é sobre cada indivíduo e que continua sobre cada indivíduo, e em seguida eu destaco alguns pontos, alguns adjetivos, conforme a senhora solicita, no que diz respeito às características de um profeta. 1 Coríntios capítulo de número 12 são os dons para a igreja. Esses dons são individuais, até porque a igreja é o indivíduo. Eclesia é os chamados para fora. Ek, né, a preposição que é tirado de algum lugar, ele recai. Existe uma necessidade de Pedro. Antes vocês não eram povos, mas agora vocês foram chamados. Esse apontamento de Pedro com a palavra eclesia, ele recai sobre cada indivíduo. Mas, 1 Coríntios capítulo de número 12, vou avançar aqui, não vou ler todo para não tomar o tempo, mas no versículo de número 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formações de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, aqui já trabalha o indivíduo, não é a igreja. Ou a igreja como parede ou como coletividade. Aqui trabalha o individual. O versículo é o de número 7. A cada um, porém, joia, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a de novo, indivíduo. É dada a palavra de sabedoria. Porque se eu falar que é coletivo para a igreja, eu deveria falar que todo mundo deveria ter o dom de sabedoria. E a outro indivíduo, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Se fosse a todo mundo, deveria falar que todo mundo deveria ter a palavra do conhecimento. E não tem. 2 ou 3 na igreja, a gente tem que orar todo dia para Deus levantar o 10 pastor Javan, 10 pastor Acabi, 10 pastor PH, porque a gente tem que se esforçar por vários. A outro pela fé o mesmo Espírito, e a outro dons de curar pelo único Espírito. A outro poder de operação de milagres, e a outra profecia. Nem todo mundo profetiza, e aqui ele está falando.
que eu tenho que me conter porque eu sou pentecostal, já vou sentir na graça. E a outra profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outra variedade de línguas, e ainda outra interpretação das línguas. Tá faltando isso aqui na igreja, por isso que muita coisa que tá acontecendo aí é motivo de chacota. Aí o texto que encerra sobre o indivíduo, ele vai dizer o seguinte, versículo 11 do capítulo 12. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um da maneira que lhe agrada, em outras versões, da forma que lhe apraz. Então, assim, o Paulo, que era profeta, que profetizava, o Paulo, que é o maior doutrinador da igreja. Então, a primeira característica, pastora, é o seguinte, que o fato de eu ser profeta não significa que eu tenho que ser ignorante de Bíblia. Já começa daqui. Por quê? Porque se criou uma máscara na internet, porque é o profeta, principalmente pra esses caras que aparecem na mídia aí. Os caras que profetizam CPF, RG. Isso aí não tem que ser nem característico. Eu acredito que o pastor Javano, se ele quiser levantar, eu vou junto com ele, fico do lado dele, a gente até interrompe o tema aqui. Porque esse tipo de gente tá banalizando o evangelho, a nossa base não é essa, eu vou entregar aqui, dizendo o seguinte. Paulo, que foi o maior doutrinador da igreja, se a gente rasgar as epístolas e as cartas, não temos doutrina para a igreja, ele era profeta, era mestre e era doutor. Tanto é que em Atos capítulo 13 vai falar assim, na igreja de Antioquia existia profetas e mestres, didáscalos caioqui, profetes, ou seja, mestres e profetas. Então assim, para mim, o profeta, ele tem intimidade com Deus, o profeta não vai além ou fora daquilo que está nas escrituras, mas ele ouve a voz de Deus, faz a vontade de Deus, está em plena consonância com as escrituras sagradas, e ele é uma pessoa muito simples. Então assim, longe do profeta tá sentado numa redoma de vidro, lógico que eu falo, achar que ele é super crente ou super saiyajin, que ele é diferente de todo mundo só porque Deus deu um... pastor, você acha que eu não ia falar? Eu falo. Achar que ele é diferente de todo mundo, que não, Deus me deu, agora eu sou isso aqui. Desculpa, irmão, com todo respeito e carinho. A senhora pediu as características que eu dei. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, simples, humilde, não tá na redoma de vidro, e tem que saber mais de Bíblia do que qualquer outra pessoa. Porque se você profetizar alguma coisa que está fora das escrituras, já nem nome de profeta você tem que ter mais. Maravilha. Pastor Javan, você quer uma réplica aí sobre esse comentário? Claro. Provocou o espírito pentecostal, né? Aflora o bom espírito pentecostal, deve que se registre isso, né? Eu penso que o pastor PH pensou que discordou de mim, mas ele não discordou, ele só confirmou, né? E quando eu separo a questão de ministério profético, o que vem à minha mente, que tem a ver um pouco com o que o pastor PH falou na introdução, é a imagem justamente hierarquizada, né, que se dá, vamos dizer, ao profetismo, né, que é muito conveniente a muitos, porque reveste aquele que supostamente diz ter o dom de profecia com a áurea superior, né, a ser buscado, a ser querido, ao detentor da voz de Deus, né? Isso é muito comum nas diferentes religiões, né? Temos o mago vidente, que em alguns casos junta as duas coisas, e o profeta, no trânsito do sacerdote, ou se fosse hoje do pastor, né, como se o sacerdote e o pastor não fosse profeta, como Samuel foi um profeta sacerdote, como Davi foi tido também como profeta, né, embora sendo rei. Então você tinha o mágico, né, e temos o sacerdote representando o institucional, e aquela voz paralela que nem sempre está submissa à estrutura vigente organizacional, que é o profeta. Então essa figura profética, à luz da palavra, para mim desapareceu no contexto da igreja. Isso não quer dizer que aí eu digo que o pastor PH não está discordando de mim, que a ação do Espírito sobre a igreja para atender a necessidade da igreja de edificação, a necessidade espiritual, e aí nós vamos ver tanto nesse texto como também em Efésios, ele dá especificamente dons para atender a necessidade do corpo e a autoridade do corpo. Isso faz com que não haja
um ministério hierarquizado, no contexto da organização igreja, mas um dom que não é maior do que outro, em até Paulo, né, manda buscar o dom de profecia, não no sentido do ser profeta como cargo, como função, como se fora maior do que aquele que socorre, né, aquele que tem a palavra de sabedoria. Enfim, é nesse contexto que entendo que a igreja tem esse ministério profético da mensagem que ela anuncia de salvação, de redenção através de Jesus Cristo, e a sua expectativa da voz do Senhor sempre fundamentada no revelado que é Jesus Cristo, no fundamento que não pode ser posto outro. Então, todo profeta, aí concordo que não sabe Bíblia, não tem autoridade de profecia, né? E todo profeta que não submete a sua própria profecia à palavra, e o povo não tem esse discernimento, o povo tende a ir na roda dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Então, eu entendo que esses dons elencados, que a gente tem que entender também, circunstanciados à necessidade da igreja de Corintos, circunstanciados à necessidade da igreja de Romanos, circunstanciados à igreja de Éfeso, e quando Pedro também faz um elenco pequeno, circunstanciado às igrejas em geral, a igreja primitiva, tem a ver com essa revelação que às vezes, pastor PH, a gente atribui, né, só ao Antigo Testamento a revelação progressiva, mas há também quê de progressivo na revelação neotestamentária em relação à igreja ser consolidada e aquilo que a igreja seguirá após a morte dos apóstolos, após a toda a estruturação que Jesus Cristo fez e delegou os apóstolos para que fizessem, para a igreja assim perpassasse de geração a geração e obedecendo a um cano, se é que a gente reconhece esse cano, como uma revelação completa daquilo que deveria ser revelado, do ministério que foi desvendado. Não há mais mistérios a ser desvendado, porque o mistério que era Cristo já foi revelado pela igreja, e a igreja profeticamente continua o anunciando. Então, nesse sentido, é que eu coloco a ideia de que é para a igreja, é para todos, não é que todos vão ter, né? Me parece que vocês estão bem alinhados, assim, com um pensamento bem parecido, no sentido de que profetizar as escrituras, né? Agora eu queria apertar um pouquinho aqui. Vou começar com o pastor Paulo. Profetismo é evidentismo, pastor? Pessoas que profetizam, que preveem, que fazem predições de coisas de foro íntimo, por exemplo, da vida da pessoa, com quem vai casar, que Deus está mostrando ali. Isso pode ser chamado de profeta? Eu particularmente não acredito em santo casamenteiro, né? Até porque é o seguinte, aí você vai lá, cá, Deus me deu, você casa, aí amanhã ou depois não sabia dos detalhes, mas que Deus que é esse que fala pra você casar e não dá os detalhes? Aí agora você tá na lama, pessoas que dão datas, dias, falam assim, Deus não, tá me mostrando, me revelando coisas de foro íntimo. Isso é profeta? Assim, essa questão do cara chegar na igreja, CPF, RG, número da rua, portão da casa, cor do cabelo, né, pastor Javan? Se tem barba ou não tem barba. Assim, isso aí tá longe da Bíblia. Porque, na verdade, isso só aflora o ego. É o Deus que massageia, o tema de livro, hein? Do Deus que massageia o ego. Essa é inédita, não tem. Por quê? Porque Deus não vai ficar massageando o ego de ninguém. Não é isso. A ideia da profecia da Bíblia, pastora, não tem esse viés de ficar trazendo a questão de pessoalidade no sentido mínimo, porque isso aí é mínimo, é do cotidiano. O cotidiano você tem que se esforçar. Se Deus tiver que intervir em alguma situação, ele vai intervir no seu futuro, vai trazer alguma questão profunda do passado, como Jesus predisse e falou, inclusive, no caso da mulher de Samaria, no caso de Natanael, no caso de Filipe, porque tem muita gente também falando que profeta não fala do passado e querendo atribuir essa questão a Satanás. Então, assim, no meu ponto de vista, respondendo a pergunta da senhora, a profecia na Bíblia, ela vai muito mais além do que a maneira com que esses profetas, ditos profetas da atualidade, têm feito. Os profetas, então, hoje, no entendimento do senhor, seriam boca de Deus, no sentido de trazer a escritura, de trazer a exortação, de trazer como era antigamente? Não, na verdade, assim, eu acho legal que os temas que
que eu tenho participado, além de eu acreditar, eu estou inserido dentro desse contexto. Então, assim, para escândalo de muitos, eu vou falar, eu sou profeta. Deus me usa com dom de profecia, de revelação, de cura. O tema que eu discuti ontem foi sobre cura. Então, assim, quem me ouve, os pastores que me levam nas igrejas, Deus, eu sou da palavra aqui, grego, hebraico, o que for, é Bíblia. Mas uma hora Deus vai falar, você, se coloque de pé, tá assim, acontece comigo. Como diz na Bíblia, não revela RG, não revela o CPF, mas não é isso que leva ao meu ministério. Eu acredito que Deus, ele tem um propósito de interferir na vida de alguém, porque ele tem um chamado. Na verdade, o maior propósito da igreja é levar em consideração a vontade de Deus. Então, quando Deus me usa, quando Deus me levanta para falar com alguém, acredito que com certeza já aconteceu com vocês. E com você que nos assiste, ou você que nos ouve, mesmo não acreditando, Deus já levantou alguém para falar com você. Eu entendo que o pastor Javan defende, a maioria das pessoas que não acreditam na continuidade do ministério profético diz que o profeta em exercício da igreja é aquele pastor, um diácono, um obreiro, qualquer pessoa que levanta com autoridade bíblica, talvez esteja inserido aqui o contexto que a senhora levantou, e para mim não é. A palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Profecia é, na raiz da palavra, ouvir de Deus e entregar para o povo. Aí o senhor pergunta para mim, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus revelada. Mas Deus continua falando? Vai continuar falando até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E se o profeta falar coisa que não bate nas escrituras, 10 anjos da minha direita, 10 anjos da minha esquerda, né? já tem que ficar quieto, não tem nem continuar falando, tem que tomar o microfone na mão dele, porque isso é antibíblico. Sr. Javan, você acha que isso que o pastor está falando não seria aquilo que Paulo falou para as pessoas não barrarem as profecias, mas que elas ouvissem e retivessem o que fosse bom? Seria mais ou menos isso? Em termos, sim. Né? É só a gente entender o contexto de Paulo lá em Tessalonicenses, que é o texto que a irmã se refere. Né? A que profecias Paulo estava se referindo? Com certeza não eram essas profecias gratuitas, ocasionais, desconectadas do conteúdo das profecias que apontavam para quem? Para Jesus Cristo. Apontavam para um plano de redenção que foi pensado por Deus antes da fundação do mundo e realizado usando seres humanos. Né? Desde o princípio foi assim. Não era um eis que te digo que estavam falando ali, Paulo estava mandando ouvir tudo e reter o que é bom. Eu concordo com o pastor, porque eis que te digo é o seguinte: cala a boca porque eu tenho autoridade e eu vou te falar, você vai obedecer porque eu estou falando em nome de Deus. Então aí a pessoa sim vai dizer, quem sou eu para não ouvir a voz de Deus? Mas espera aí, é de Deus? Eu penso à luz da Bíblia que não ocorreu nenhum milagre, não ocorreu nenhuma cura, não ocorreu nenhuma palavra profética desconectada do propósito maior de Deus. Sempre que Jesus curou um indivíduo, não foi pelo indivíduo. Foi por aquilo que significava aquela cura publicamente, para dar testemunho da autoridade dele, para dar testemunho que nele se cumpriam as profecias. E penso que esse feeling, esse sentimento, esse condutor da ação profética também está no Antigo Testamento e vai sim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus continua falando de diferentes formas. Eu creio que Deus fala por visões, ele fala por sonhos também. Deus ele fala. Mas a fala de Deus, uma vez que cremos que o Espírito Santo conduziu toda a revelação bíblica, entendemos que ele conduziu até o fechamento do cânon sagrado, esse agir de Deus, seja por indivíduo ou outros efeitos que Deus possa usar, não vai contrariar a palavra como a revelação completa pela qual devemos nos seguir. Quando lá em Atos é narrado que a igreja caminhava, né, bem, com testemunho, impactando, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam do Antigo Testamento, né, beberam na fonte direta de Jesus Cristo e assim discipularam aqueles que constituíram a igreja para esse viver segundo a fé revelada profeticamente na profecia máxima que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento posto. Então, nesse particular, se vier com adivinhação, com CPF, e aí não dá para a gente aceitar. Sim, tá muito eu bom. só não tenho essa coragem de arrancar o microfone, né? Para não sei o que vai acontecer se o cara segura, né?
chama Tá muito bom o nosso papo aqui, pessoal. Não saiam daí, fiquem todos aí. Nós vamos dar um pequeno break, já estamos de volta. Muito, muito, muito já. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Você já imaginou ler a Bíblia no idioma original que ela foi escrita? Sentindo a força das palavras que foram escritas há milhares de anos? Eu quero te convidar para uma jornada única que vai mudar a sua vida acadêmica. Se chama Imersão Hebraico Fácil. Em apenas 5 dias você vai alcançar a alfabetização em hebraico do zero até a alfabetização plena. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração. A Imersão Hebraico Fácil tem vagas limitadíssimas com aulas ao vivo, material didático, correção de tarefas através do WhatsApp e certificado no final expedido pela Faculdade Bethesda. O custo é apenas R$ 297, não tem taxas nem mensalidades e para participar da primeira turma o valor cai para R$ 40. Então você que já me acompanha aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pela rádio, sabe que eu não brinco em serviço. Já foram mais de 5.000 alunos alfabetizados. Esse é um curso prático, intenso e feito para quem quer ir além. As inscrições com preço promocional para a primeira turma estão abertas agora, mas não por muito tempo. Clique no botão que está aqui nessa página e garanta já a sua inscrição. As vagas são limitadas, o valor de R$ 297 nesse momento é apenas R$ 40. Te vejo do outro lado. Nesse momento, por quê? Porque chegou ao fim, hoje é o último dia, para que você tenha a oportunidade de se matricular na Imersão Hebraico Fácil por apenas R$ 40. Imagine você, uma imersão que vai te ensinar a ler, pronunciar, escrever, transliterar o texto original por apenas R$ 40. O valor normal do curso é R$ 297, mas hoje, último dia, última oportunidade para que você se matricule nesse primeiro lote, investindo apenas R$ 40. R$ 40, o que é R$ 40 para aprender hebraico bíblico com o pastor César? É muito pouco. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube do canal do pastor César ou pela Unidade FM, clica no link fixado aí no chat ou na descrição desse vídeo e faça sua matrícula hoje, dia 15 de abril de 2025, último dia, por apenas R$ 40. Se você está me ouvindo pela rádio aí, anota esse WhatsApp, DDD 11 9 7511 3385. DDD 11 9 7511 3385. Vai falar com o Jeff lá e ele vai te passar o link e as informações hoje, dia 15 de abril de 2025, o último dia para você se matricular na Imersão Hebraico Fácil por apenas R$ 40. Grupo de alunos, tarefas revisadas no grupo por mentores especializados, carteirinha do aluno, enfim, várias e várias vantagens e benefícios para você. O que você está esperando? É o último dia. Corre para cá. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Estamos de volta, depois de um pequeno break, estamos de volta e vamos retomar aqui o debate com o pastor Paulo. Estava na sua vez, né, pastor?
estava na sua vez. A gente falava sobre o pastor profetizar somente as escrituras, se ser profeta se todos nós, na verdade, nesse sentido, somos profeta, né? Profetizar, pregar a escritura, né? Muitas vezes Paulo vai falar sobre profetizar como alguém que está pregando a escritura. Nesse sentido, então, todos nós somos profetas. Mas aí o pastor acredita que tem um outro tipo de profecia, que Deus pode sim usar a pessoa para falar em casos específicos, ali em situações, como já aconteceu várias vezes, até mesmo com o pastor. Como é que é isso aí, pastor? Não, na verdade, sim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus contém profecia. E tanto eu quanto o pastor Javan acredita que Deus continua falando. Então, assim, as pessoas pensam, inclusive o sensacionismo, não é o caso aqui, é que Deus já falou e qualquer outra profecia que vier contra a palavra de Deus. Não tem nada a ver isso aí, não é isso. Mas assim, o pastor Javan levantou uma questão que é importante quando ele fala que na igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, eles estavam edificados sobre o fundamento e ou doutrina dos apóstolos, né? Didaque, né? O ensino dos apóstolos. E a comunhão, a partir do pão e as orações. Mas esse ensino dos apóstolos, ele também continha profecias. Os apóstolos eram profetas. E quem doutrina a igreja, isso vai deixar claro, se a gente levantar de novo. Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres, então lá em si surgiu em Atos capítulo 2, a igreja mais para frente tinha profetas e mestres. Como o senhor muito bem relatou, em Atos capítulo de número 16, Deus dá uma visão e uma revelação para Paulo quando ele estava dormindo e em sonho à noite. Ele teve uma visão dizendo que precisava passar na cidade porque tinha alguém lá que estava pedindo socorro. Isso é uma profecia, é uma revelação com profecia. Então assim, eu falo no Novo Testamento, inclusive agora eu vou... eu sei que vocês estavam esperando isso aqui. O maior doutrinador da igreja, eu vou falar, o maior doutrinador da igreja era mestre e era profeta, falava língua estranha e profetizava. Então você que... eu vou falar logo. Você que é reformado, que fala assim, não, porque não tem isso, que isso aqui, então rasga os escritos de Paulo. Atos capítulo 13, Atos capítulo 16. Aí agora eu vou entrar na questão da igreja. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo de número 20, diz assim, Efésios 2, 20. Fundamentado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Para quem entende de linguística grega, sabe que a conjunção aqui, na verdade, ela é aditiva, ela é coordenativa, ou seja, está atrelado ser profeta, os ser apóstolos aqui, ele é atrelado juntamente. Então, quem era apóstolo era profeta. E tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu queria fazer um apelo para você. Para de se basear nesses caras de internet, mas você quer criticar a Bíblia, colocando em xeque a estrutura da igreja que tinha edificação sobre os apóstolos e os profetas. E aí eu entrego dizendo o seguinte... Capítulo 4, versículo de número 11 e 12, e diz assim, conhecido de todos, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério e o corpo de Cristo seja edificado. É de fundamental importância que exista o homem de Deus. Mas o homem de Deus, o temente a Deus, aquele que em sua sã consciência não banalize a sã doutrina, que tenha um temor no seu coração e diante da presença do Todo-Poderoso tenha temor e tremor no seu coração, que se Deus falar entregue, ele vai entregar tudo e não vai voltar com nada para casa, e ele está fundamentado na doutrina dos apóstolos. Então assim, a igreja sempre teve essa estrutura. Agora, se você tem base nos dias de hoje ou na história da igreja, depois da igreja primitiva, e você eliminou o ministério profético da igreja, então porque é o seguinte, o Apocalipse se encerra com profecia. Anota a profecia desse livro. Então até Jesus voltar vai ter profecia, não tem problema nenhum. Falso profeta vai levantar, vai. Agora eu pergunto pra você, qual que é a base? Porque se a base fosse a falsidade, você nem crente era.
Você está fundamentado na verdade. Então vamos parar de ter a base do que não presta e voltar para a palavra. Bom, pastor Javan, me parece que a preocupação do senhor é com os extremos, né? Como diz um pastor amigo meu, pastor Saulo, ele fala assim que uma parte quer puxar a linha e a outra parte quer ver a pipa muito lá no alto, solta. E aí perde-se o equilíbrio e acaba que muitas pessoas acabam indo atrás de profecia, desconhecendo as escrituras, e aí que entra no engano, e aí que cai no conto dos falsos profetas, né? Mas também não significa que você puxar totalmente, Deus não possa falar de outra forma a não ser pelas escrituras, né? A escritura, ela é a revelação completa, tem tudo ali, mas ela não é exaustiva. Então tem situação específica na vida da pessoa, que a pessoa está vivendo ali, que às vezes Deus vai falar com ela especificamente, igual o pastor falou ali, vai levantar. É essa a sua preocupação? Achar esse meio termo para não descambar, nem proibir e nem soltar demais? Eu acho que você identificou bem a minha linha de raciocínio, que eu olho muito para a figura do apóstolo Paulo, né? Eu tenho ele como apóstolo da maturidade na fé, diria até no viés psicanalítico, né? De maturidade emocional, porque se não tivermos essa busca de um equilíbrio que a palavra nos dá, que o Espírito nos dá, nós vamos nos perder, ou por ignorância, né? Ou justamente por nos apropriarmos de um conceito temporal e aplicarmos para a vida e para todo mundo. Então, eu penso que talvez, não dificuldade, né, mas o que traz o pastor Paulo, que eu penso que temos o mesmo sentimento, né, de não negarmos a palavra e aplicarmos a palavra hoje de modo a que Cristo seja revelado para a salvação de todos, porque esse é o fim da palavra, né? A Bíblia não tem outro objetivo, senão revelar o amor de Deus ao ser humano manifesto na cruz do Calvário, daquele que foi prometido e veio, e voltará. Mas como é que a gente vive isso? Que compreensão a gente vai tendo disso? Nós dependemos da palavra revelada e da compreensão dessa palavra que o Espírito nos deu, e Ele mesmo ilumina essa compreensão para que não sejamos reféns, né, desses extremos e dos extremistas. Então nós temos que, como meio que filosoficamente, não é porquê, né, dar uma suspensão em que, peraí, temos profetas e temos profecias. Eu concordo discordando com o pastor PH quando diz apóstolos e profetas, porque não amarrando uma condição à outra, mas linkando um estado anterior que preparou para a vinda de Cristo e a igreja ser consumada em Cristo, e uma vez instituída, as portas do inferno não prevalecerem sobre ela, né? E os apóstolos, que são profetas sim, mas são profetas conhecedores desta palavra que eles receberam e viram que ela se cumpriu em Cristo, e é isso que eles transmitem para os crentes. É tanto que Paulo vai insistir em dizer, olha, tem um fundamento aí, que eu não vou me atrever a colocar outro sobre, que é Jesus Cristo. Então temos que ser cristocêntricos, né? Não é Paulo, não é Apolo. Paulo não tem autoridade, falo eu, né? Não o Senhor. Ele fazia muito distinção disso. E aquilo que ele falava no Senhor era sempre sujeito ao Senhor dele, que é Jesus Cristo, e a igreja tinha que ter esse sentimento. E tem a profecia no sentido de esclarecimento, tem a ação pontual de Deus, por generosidade da fraqueza humana, o Senhor vem e dá luz àquilo que, embora revelado, o cego, o incrédulo, o ignorante ainda não vê. E aí usa a mim, usa a pastora, usa o pastor Paulo Henrique, e pode levantar ocasionalmente alguém com um dom circunstancial para aquela necessidade. Por isso eu elenquei que quando você pega a orientação de Paulo em Romanos sobre os dons, nós não podemos descontextualizar. Há um contexto, há uma necessidade, né? Não é uma doutrina para dizer, não, assim como ocorreu sobre os romanos, é para a igreja em todo o tempo, até a volta de Cristo. Não necessariamente. Quando nós pegamos em Efésios, do mesmo jeito. O pastor Paulo ele não usou o que de costume alguns fazem, né? É que ele também não é muito de costume, né? Ele quebra os paradigmas. Ele quebra algumas coisinhas aí, né? Tal. Que, por exemplo, no elenco dos dons de Efésios, né? O pessoal classifica como dons ministeriais.
Isso é por nossa conta, né? Porque não está escrito. escrito. Não está escrito. Então, quando você pega as 4 relações de dons, né? Se considerar Pedro também, você tem que entender no contexto. No contexto ali, local e etc. E no contexto da revelação para a igreja. Para a igreja. Que vai se fechar isso quando é reconhecido já pelos judeus, né? O cânon do Velho Testamento. E nós, cristãos, alinhamos isso e fizemos também o cânon do Novo Testamento e juntamos e é a nossa Bíblia. Então, é nesse contexto que nós temos que dizer essa operação e nem tudo vai para o seguinte, porque em matéria de revelação bíblica, das Escrituras, do que havia de ser revelado para conduzir o crente até a volta do Senhor Jesus Cristo, está posto. Porque senão a gente dá ênfase, desculpa, pegar só para trazer para o fechamento. Porque senão a gente dá ênfase e a gente valida os falsos ensinos, as heresias, que nós temos vários profetas se levantando, como temos nos TJs, temos no Adventismo, temos nos Mormons, temos, com todo respeito aos católicos, né, os papas, para aquilo que são considerados, né, orientação espiritual e etc., como infalíveis, produzindo escrituras, aí, gente, quem está só ouvindo, estou colocando entre aspas, escrituras sagradas, que não são. É forjar, como na época de Jesus foi contra, doutrinas de homens que são apresentadas como profecias a orientar um povo, que na verdade, porque não é de Deus, orienta o povo para longe de Deus, deixando o povo refém, né, de autoridades religiosas, manipuladoras, dominadoras, e não cumprindo o propósito de revelar a vontade de Deus para o povo, confrontando o povo no estado que o povo se encontra, sem julgamento, mas prevendo as consequências de voltar para Deus pelo arrependimento ou permanecer em rebeldia e sofrer as consequências, mas também trazendo alegria, paz e amor. E eu finalizo essa parte dizendo o seguinte, quando se pega o apóstolo Paulo, você pega, por exemplo, a relação dos dons, você tem que ver o antes e o depois, né? Paulo, em Coríntios 13, o que ele fala? Do dom por excelência. O amor. Mais do que todos. Que não vai cessar. Porque profecias cessarão, línguas cessarão. Quem prevê o cessacionismo é a Bíblia. Agora, concordo que a gente não tem uma sentença de quando isso vai acontecer, ou se já aconteceu. Por isso eu prefiro crer que Deus é soberano e a forma, o jeito é de Deus, não é nosso. Mas o parâmetro ele nos deu, que é a própria Escritura. Paulo vai dizer que a gente deve guiar tudo pelo amor. O amor, ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele mostra o pecado, mas ele mostra a excelência do perdão de Deus pela graça. E isso responde o que o próprio Jesus disse quando perguntaram para ele, o Senhor veio julgar o mundo, né? Eu tenho dificuldade quando eu digo isso, que alguns acham que eu sou liberal. Não sou liberal. Eu sou do confronto bíblico, arrependei-vos e convertei-vos. Isso é profético, é a igreja, é cada um de nós, né? Mas também o profeta, ele é aquele que traz o encorajamento, né? A esperança. E Jesus Cristo disse o quê? Não, eu não vim para julgar. Não vim. Eu vim, na verdade, para salvar. Só que o mundo já está julgado, né, pela palavra. Quem não crê está condenado. Quem crê está salvo. Então, e os em Cristo não há condenação para os que estão nele. Quando o senhor fala assim com relação à Bíblia, a gente entende que o cânon está fechado, né? Inclusive, um tema de discussão que precisava discutir é sobre essa questão, até uma dica para a produção aí, os livros que nós temos são os livros suficientes. Por que não pode o apócrifo se faz citação de apócrifo? Só uma dica. Tá? Interessante. Eu sou... Isso é polêmico, hein? Eu sou ortodoxo, tá? Mas eu não fujo da raia, não. Agora é o seguinte, ninguém está discutindo o cânon ou não. Ninguém está discutindo a palavra... A gente crê na suficiência das escrituras. Só que assim, o ministério profético, ele faz parte da igreja, como foi mostrado. Efésios 2:20, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, 12, 13, 14, 15 e diante, Atos capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13, e assim em diante. Agora, tem um caso aqui, pega essa daqui, ó, filho de profeta, profeta é. Minha mãe era profetisa. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei na mídia. Tá bom? Nunca contei isso aberto na mídia aqui. Atos capítulo 21, versículo de número 8, diz assim: parti no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens e que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, mulher profetizando, hein?
mulher profetizando, tá bom? Sou defensor do Ministério Feminino e não é porque a pastora tá aqui não, isso aí já faz tempo. Tem vídeo meu na internet aí. E desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. Então assim, isso aqui tá tudo bem, faz parte do ministério da igreja. Em 1 minuto eu vou contar um testemunho aqui. Eu queria que ele tivesse aqui. Porque é o seguinte, para quem não sabe, eu fui um dos primeiros, eu conheço o pastor César tem muitos anos. Eu me formei na primeira turma de 2006 na FTB. O pastor César abriu as portas para mim, Deus me deu um sonho, falou assim, vai lá na rádio e fala para ele que você vai anunciar minha palavra e eu tenho te chamado pro meu ministério. Eu vim, falei com ele, no dia foi almoçar ele e o Lúcia. Deus falou com ele, ele me deu a bolsa do curso de teologia da FTB e passou um tempo, em 2010 Deus me deu um sonho, eu liguei pra ele na época eu acho que era na época do Orkut ainda, eu mandei a mensagem pra ele no direct do Orkut, dizendo assim, pastor, Deus me deu um sonho, ele falou, conta o sonho, que pastor César é sistemático pra essas coisas. Aí beleza, contei o sonho falando que viu um projeto internacional, passaram-se 2 anos, o pastor César fez a primeira viagem internacional para Israel, inclusive foi junto com um dos meus professores na época, que foi o Zeef Rachalon, Vicente de Paula Machado. Passou o tempo, se cumpriu 2 anos, começou então o curso internacional de teologia, e eu louvo a Deus que está de pé e que Deus tem honrado esse propósito. Tá aqui, aonde eu tô sentado, o que Deus fez comigo e quantos anos tem até hoje. Então, se não é Bíblia, se eu sou uma pessoa séria, se tudo isso que nós estamos falando é a palavra de Deus é verdade, onde que não tem continuidade? Por que não funciona? Então é isso que eu queria deixar aqui. Muito bom. Pessoal, vamos chamar aí os WhatsApp, né? A gente tem a mensagem de WhatsApp. Perguntas que fizeram aí para os nossos... são perguntas ou comentários? Vamos liberar um? Maravilha. Bom dia, meus irmãos. Aqui quem fala é Daniel, da cidade de Uberaba. E se tratando do tema de hoje, eu não creio que existem profetas no sentido de predizer o que irá acontecer, mas sim no sentido de proferir a palavra do Senhor, que são as Sagradas Escrituras. Então, bom dia. Olá, queridos. Bom dia. Bom dia a todos os debatedores. Eu sou Alan Nobre, falo do Rio de Janeiro. Queria deixar aqui a minha opinião a respeito do tema. Existem sim profetas na atualidade, eu concordo. Infelizmente, o exemplo que nós temos, que tem aparecido na mídia, infelizmente leva muitas pessoas a crer que não, né? Mas existem sim profetas sérios, pessoas que têm vida com Deus, para trazer de fato a mensagem de Deus e anunciar o que a igreja mais espera, que é o arrebatamento da igreja. Maravilha. Pastor Javan, você quer responder ao pastor? Olha, eu sei que ele fez em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo séria, né, para evocar o testemunho dele, mas é que às vezes na simplicidade muita gente não entende, né? Eu discordo que filho de profeta necessariamente não vai ser profeta. Isso não é herança, né? Não é genético, né? Porque senão eu ia ser místico, esotérico e tal, que meu pai mexia com tarô, com quiromancia, com bola de cristal e etc. E houve situações que a gente ficava num corredor aqui de uma casa que ele com outro alugou lá, né? Outra pessoa que trabalhava no mesma vibe. E algumas pessoas, antes de serem atendidas, ficavam ali. E a gente brincava também já de impressionar quem chegava, preparando para o que eles iam receber lá com o meu pai, né? E graças a Deus, eu creio pelo testemunho, que no final, na velhice, ele se converteu e ele se libertou, né? Então, é claro que fica difícil quando a gente usa uma experiência para validar algo que eu não duvido do ocorrido, e como eu já disse antes, e fico à vontade para dizer isso, porque eu falei até antes, né? Eu creio que Deus age de diferentes formas, e ele pode usar assim, sonhos, visões, pode usar um obreiro, uma obreira, pode usar um estranho, né? Para lhe acordar, lhe chamar para uma mensagem de advertência,
se há um pecado, para que você deixe o pecado, uma mudança, etc. Para pontual. voltar-se para a palavra de Deus, como também uma palavra de ânimo, de encorajamento para aquele que está angustiado, deprimido, seja em qual for o estado de vulnerabilidade. Deus pode usar, porque a mensagem profética, bíblica, por quem quer que venha, ela, né, e da forma que venha, ela tem como luz, como pano de fundo, a Bíblia Sagrada, para trazer a pessoa para Deus, e vai instruir, consolar, encorajar e etc. Maravilha. E isso pode ser por qualquer pessoa que Deus derrame o seu dom ocasional para atender essa necessidade, de trazer, por misericórdia, compaixão e graça, a pessoa para Ele, em coisas às vezes que podem ser diminutas para mim. Mas para ele, por necessidade, vai ser um gatilho para recuperá-lo para o Senhor. E nisso a experiência ela é válida, ela vai ocorrer, lógico, no indivíduo. Só que a gente não pode normatizar doutrinas por experiência. Mas como a gente já conversou nos bastidores, né? Eu creio que a experiência, sem o conhecimento da Escritura, mas se é de Deus, vai levar para a Escritura e assim por diante orientar a vida da pessoa. Maravilha. Obrigada, pastor Javan. Tá muito bom o nosso papo aqui. Não queria que terminasse, tinha ainda algumas perguntas para fazer, mas chegamos aqui ao final do nosso tempo. Nós vamos já para as considerações finais. 1 minuto para cada participante. Vamos começar aqui pelo pastor. Considerações finais, pastor Paulo. Queridos, queria agradecer por essa oportunidade, né? Um prazer. Acho que é a minha primeira vez aqui na unidade, nesse programa de debate, né? Deus abençoe, obrigado pelo convite. Queria mandar um abraço para todos os meus alunos e queria falar que, pelo fato de eu estar aqui na unidade hoje, você quiser estudar o grego comigo, eu tenho um desconto de 10%. Então, se você falar assim, pastor, chama lá no Instagram, eu ouvi o senhor falando que dá desconto no curso de grego, 10%, pode chamar e fala que você ouviu na rádio. Queria mandar um abraço aí pro pastor Sid Clay, queria também diácono Leonardo aí, diaconisa Sidilene, Deus abençoe. Estarei dia 20 de manhã, às 9 horas da manhã no domingo, né? Rua Caranguejo, número 364, Jardim Santa Edviges, em Guarulhos, segundo Congresso dos Jovens. Deus abençoe, mandar um abraço para todos os meus alunos. É muita gente para mandar abraço, irmão. Você tem que me seguir agora no Instagram, @prpaulo.oliveira. Vai somar aí com meia dúzia no YouTube, em todos os lugares. Pastora, obrigado pela performance brilhante de ter apresentado esse programa, né? Deus continue honrando e abençoando a senhora, a sua família. Pastor, muito obrigado, né? Mais uma vez aí. Eu queria muito bem contrapor isso que o senhor falou, mas o jogo de ego, ele cai por terra. É sempre um prazer estar aqui com o senhor. Que Deus abençoe o senhor, a sua igreja, a sua família e toda a produção. Você, um beijo no coração. Sabe que o PH é nosso, né? Obrigada, pastor. Foi um prazer te conhecer, viu? Pastor Javan, 1 minuto para as considerações finais, por favor. Sempre grato, né, a Deus pela oportunidade. Eu penso que ao final do programa, eu creio que de alguma forma nós contribuímos, né, para esclarecimento, para edificação. Eu acho que esse programa hoje foi profético. Aí, tá vendo? Converteu do foi profético, né? Derrama seu o sentido de chamar, né, todos a base da profecia, que é a Bíblia Sagrada. Eu não podia deixar de citar o que Jesus disse, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é um chamado à palavra como filtro para qualquer, não só ação profética, para qualquer manifestação no contexto da igreja que pretenda dizer ser de Deus. Né? Eu penso que esse programa cumpre esse propósito, né? De dar aos crentes ferramentas de diversas formas para que haja esse discernimento, porque o profeta tem que ser julgado, isso é bíblico, né? À luz da palavra. E a aplicação ela é individual, comprometida com o corpo de Cristo que deve ser edificado. Não importa o dom, meu irmão, minha irmã, que você tenha, busque-os com o santo propósito de edificar a igreja e de lhe instrumentalizar para proclamar o evangelho da salvação, porque é para isso que a igreja existe, é para isso que todo dom é dado, não é para autorrecreação, nem de quem se diz profeta, nem do crente individualmente. E muito bom. Parabéns, reforço as palavras do pastor PH, foi uma grata surpresa, né, conhecê-la. E quando eu vi lá o cartaz, eu digo, pô, o César está diferente, né? Muito obrigada, pastor. É um prazer te conhecer. Encerramos aqui. Gente, até mais. Deus abençoe. Até amanhã, mais uma vez, no programa de debates.
Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM. Juntos somos mais fortes.